pessoa ao seu lado e fala assim para ela assim, ó: hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muita armadilha de Satanás tem se encontrado na janela. Quero compartilhar com você alguns princípios a respeito dessa passagem. A primeira coisa que nós temos que compreender a respeito desse texto é o seguinte: olha para a pessoa que você olha e fala assim para ela: a janela, mais forte, a janela é um lugar de muitas distrações. Irmãos, aquele jovem, ele estava na presença de homens de Deus, ele estava sendo ministrado a respeito da palavra de Deus, mas ele caiu na cilada de sentar numa janela. Ele se permitiu ir à igreja, ele se permitiu frequentar a igreja, pertencer à igreja, mas ser distraído com as coisas do mundo lá fora. Hoje, infelizmente, na geração que nós vivemos, as coisas de Deus deixou de ser atraente. Deixou de ser atraente. Antigamente você olhava para as crianças e falava para elas assim: o que você quer ser quando crescer? As crianças respondiam: eu quero ser um pastor, eu quero ser uma pastora. Hoje você olha para as crianças e fala assim: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser TikToker. Por quê? Porque as coisas de Deus têm deixado de ser atraentes e as coisas do mundo têm prevalecido no meio da igreja. As coisas do mundo têm prevalecido no meio da igreja. Quando nós olhamos aqui, nós temos que entender o seguinte: que jovem era ele era um jovem que procurava um lugar bacana para ficar. Ele olhou ali para a janela parecia um lugar onde ele poderia pegar um vento, mas não era um lugar seguro, pois a janela ali naquele lugar, naquele momento, naquele ambiente, levou aquele jovem à morte. Quem aqui já andou de coletivo, de ônibus aqui? Quem aqui anda de carro de vez em quando? Ou quase sempre? Eu te pergunto: qual é o lugar melhor de andar no coletivo ou de carro? É no lado do quê? É no lado do quê, irmãos? Da janela. É do lado da janela. Aqui em Anápolis é muito isso, mas lá em Goiânia é mais. Eu tive a oportunidade de fazer 2 anos de faculdade de seminário teológico. Lá eu fiz interno, morei lá durante 2 anos na igreja estudando. E lá, a igreja que eu fiz seminário, ela tem várias igrejas pela cidade. Então nós servíamos na igreja, nós morávamos na igreja, nós comíamos na igreja, nós tínhamos aula na igreja. E a gente ficava andando pelas igrejas da cidade. Uma semana a gente estava numa, outra nós estávamos em outra, servindo, estando ali aprendendo e tudo mais. E eu conheço aqueles terminal ali, faz tudo. E eu falo um negócio para vocês: é uma loucura você pegar ônibus ali. É uma loucura. Quando você entra ali no terminal ali do Praçará, terminal ali do Garavela, você vai pegar ônibus ali, é uma loucura. Voltou um corre para dentro do ônibus. Irmãos, eu vou levar para você: eu pegava meu mochila, eu olhava a sala da minha rede, o eixo encostado, eu não estava correndo, querendo caçar um lugar na janela para me sentar. Porque eu sempre tive um estômago ruim. Se eu não sentasse na janela, eu passava mal. Mas a janela é um lugar muito atraente. E naquele ambiente onde esse jovem estava, era um lugar muito atraente. Mas aquele jovem, ele estava na janela. E o estar na janela é estar dentro, mas olhando o que se passa lá fora. Fala para os seus abracinhos: estar na janela é estar dentro, mas é olhando, observando aquilo que se passa lá fora. Quantas vezes, irmãos, nós encontramos no nosso meio da igreja pessoas que fazem parte do corpo da igreja, pessoas que pertencem à igreja, pessoas que frequentam a igreja, mas vivem observando, vivem sendo atraídos pelas coisas que
se passa lá fora. Esse jovem, ele sentou ali, ele estava na janela, ela era do lado de dentro, ela era no terceiro andar, mas ele estava olhando o que se passava lá fora. É ficar com o foco, com o coração dividido. Em outras palavras, aquele jovem, aquela pessoa que fica em cima do muro, tem um pensamento dividido. Ao mesmo tempo que ele quer estar com o Senhor, quer também viver dentro do sistema do mundo. Entenda o seguinte, irmãos: para Deus não existe meio cristão. Olha como isso fala assim: para Deus não existe meio cristão. Fala para ele: simpatizante. Fala para ele mais uma vez: para Deus, ou você é, ou você não é. Para Deus não existe meio cristão. Mas infelizmente nós vivemos em uma geração aonde no meio da igreja tem se encontrado muito crente raimundo. Um pé na igreja, vai entrar para ficar melhor no contexto da palavra. Um pé no corpo da igreja, mas os olhos, o pensamento e o coração do mundo. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em uma geração de aparência. Em uma geração de aparência, aonde nós queremos apresentar, demonstrar algo para alguém, para pessoas que nós não somos. Esse jovem, ele estava sentado num lugar de muita distração, e há um perigo muito grande quando você está na presença de Deus, quando você faz parte do corpo da igreja, mas você está sendo distraído pelas coisas do mundo. Há um perigo muito grande quando a música secular distrai o seu coração. Há um perigo muito grande quando os desejos do mundo lá fora distraem o seu coração, porque você está sujeito a ceder às armadilhas de Satanás. E nós não podemos aceitar isso no nosso meio. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, as coisas lá fora jazem no maligno. Provérbios 4:23, ele fala algo interessante: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não adianta você estar com o corpo, com a alma presente, mas o seu coração, irmãos, está voltado para as coisas do mundo. Não adianta. Tiago 4:4 fala algo: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Fala para o professor lá: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mais uma vez, para Deus é sim, sim, não, não. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Nós temos que deixar de parar, nós temos que aprender no nosso meio. Aquelas pessoas que estão na igreja, mas estão flertando com o mundo. Estar na igreja é você santificar o seu falar, o seu enxergar, o seu ouvir, e principalmente se santificar o seu coração. E eu mostro para você que a janela é um lugar de muitas distrações. Há uma palavra, uma frase de John Wesley, que é um tanto oportuna, e fala o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Fala comigo: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Palavras de John Wesley.
Há um perigo muito grande, irmãos, de estar sentado na janela. A janela é lugar de distração. Há sobre a vida de um grande profeta, de um grande homem de Deus, que a janela foi um lugar de grande distração, que trouxe um grande prejuízo para a sua vida e para toda a sua família. Alguém sabe dizer quem é? Mais forte. Mais forte. Davi. Davi deveria estar onde, irmãos? Na guerra. Davi deveria estar na guerra. Ele decide por um instante não ir ficar em casa. E quando ele está em casa, ele observa por onde? Ele observa por onde, irmãos? A janela. Quando ele olha pela janela, quem que ele vê? Vê ela nua, banhando. Cuidado, janela é um lugar de muita distração. Ele decide ficar em casa, ele vai para a janela, da janela ele olha e vê aquilo que ele não deveria olhar, e aquilo que ele deveria não estar vendo, porque o que ele deveria estar fazendo era guerreando, e ele fica ali olhando. Quando ele olha, ele vê Betseba, nua, banhando. Aí todo mundo conhece a história. Ele vai lá, cai com ela, o Davi. Depois ele arquiteta a morte do marido dela, mas Deus vai lá e coloca no telhado. Deixa eu falar, irmãos, o meu lugar e o seu lugar é na guerra, diariamente, constantemente. O meu lugar e o seu lugar tem que ser joelho no chão, é boca no pó, é orando, é jejuando, é clamando, é profetizando, é chamando a existência. Nós não podemos se permitir entrar pela janela, através das redes sociais, através das coisas do mundo, através de amizades erradas. Nós devemos se posicionar. A janela não é lugar para ficar. O nosso lugar, irmão, é adorando ao Senhor. Esse é o meio do seu lugar, é adorando ao Senhor. Rejeita da sua vida hoje as janelas que o diabo tem tentado colocar você sobre elas. Rejeita da sua vida hoje. Se a janela que o diabo tem tentado colocar sobre você, as redes sociais, irmãos, rejeita isso hoje. Rejeita isso hoje. Se a janela que talvez o diabo tem tentado colocar sobre a sua vida são amizades erradas. Ah, pastor, mas eu não posso abandonar a amizade, eu estou lá para influenciar ela. Mas a grande questão é: você está influenciando ou sendo influenciado por ela? Não é bíblico quando se fala, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso não é bíblico, mas é bíblico. A palavra que diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Rejeita da sua vida hoje a janela que tem levado distração para você, tem levado distração para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Rejeita hoje, porque uma hora ou outra você vai cair por essa janela, e isso vai gerar em você uma grande morte. Foi o que aconteceu com esse jovem. A janela, através das distrações, divide o seu coração. Hoje o coração fica distraído por muitas coisas. Nós vemos isso em Deus. Ele estava no cenário, mas os seus olhos estavam voltados para o mundo. Da janela, ouvia o apóstolo Paulo, mas também acompanhava o que se passava na rua. A janela rouba a sua atenção, distrai o seu coração, amortecia o seu apetite pelas coisas de Deus. Muitos jovens, muitas pessoas frequentam a igreja, mas não estão na igreja, estão apenas com o corpo presente, mas com a cabeça do lado de fora. Declara isso, quem declara isso, fala que eu sou um de levação, misericórdia. Segunda coisa, primeira coisa, janela é lugar de muitas distrações. Segunda coisa, fala para a pessoa do seu lado, a janela, mais forte, a janela nos transforma em observadores. Irmãos, como
eu ver um exemplo. Quando você vai pegar um coletivo, quando você vai andar de carro, você gosta de ir na janela porque você gosta de fazer o quê? Observar. Você gosta de observar as coisas que passam lá fora. Eu gosto muito de viajar à noite, pela tranquilidade, pelo clima que é mais tranquilo, não é tanto calor. Mas eu também gosto muito de viajar durante o dia, porque durante o dia dá para você observar, dá para você ver a paisagem, o lugar por onde você está passando. A janela é um lugar de muito perigo, porque além de gerar em você distração, ela passa a deixar você na posição de um observador. Quantas vezes nós nos perdemos porque nós somos conquistados pelo amor? A palavra do Senhor, ela toca em nosso coração, ela traz uma restauração, ela traz uma transformação, ela gera no nosso ser, no nosso íntimo, uma salvação. Mas no decorrer da caminhada nós vamos deixando de ser adoradores para poder passar a ser observadores. Nós deixamos de adorar a Deus para observar o pecado do irmão dentro da igreja. Nós deixamos de adorar a Deus para poder ficar fofocando a respeito do irmão dentro da igreja. Aquele homem, aquele jovem, ele estava ali, mas ele deixou de ser um adorador, ele deixou de dar importância, de dar atenção para a palavra que estava sendo ministrada pelo apóstolo Paulo, e começou a ser um observador. Ele simplesmente começou a observar o que estava acontecendo ali dentro, mas principalmente observando aquilo que estava acontecendo lá fora. Há uma grande diferença quando você se converte ao Senhor, mas quando você se converte a uma pessoa, quando você se converte a uma denominação, a uma placa de igreja, ou quando você se converte a uma religião. Porque se você se converte a uma religião, a uma pessoa, a uma denominação, a uma placa de igreja, você está sujeito a ser um observador a respeito do ciclo que você se encontra. Mas quando você se converte ao Senhor Jesus, você não está se importando com aquilo que está acontecendo ao seu lado, na sua frente, ao seu atrás. Você apenas está adorando a Deus, porque o seu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Temos que deixar de ser observadores. Deus nos chamou para que nós possamos ser verdadeiros adoradores, para adorar Ele em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Por que a palavra de Deus diz que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade? Porque, irmãos, se você for adorar a Deus por aquilo que você escuta, se você for adorar a Deus por aquilo que você vê, você nunca vai conseguir. Porque escutar, a gente escuta cada coisa, sim ou não? Ver, a gente enxerga cada coisa, sim ou não? Mas Deus nos chama para ser verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Eu adoro a Deus através do meu espírito. É através do meu espírito. Aquele jovem estava ali, sentado na janela, só observando. Muitas vezes nós ficamos só observando, não participamos, não nos lançamos de todo o coração. E isso leva a criticar muitas vezes o que se lança com tudo no Senhor. O observador começa a criticar aqueles que se lançam verdadeiramente ao Senhor. Nós temos que fugir disso. Há uma frase do John Stott que fala o seguinte: sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. Sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque é verdadeira. Entregar o seu caminho, a verdade e a vida. Nós compartilhamos com os irmãos aqui que estavam conosco. Nós somos uma igreja em célula. Nós temos células espalhadas em pela cidade. Nós temos uma igreja aqui no sol. Nós compartilhamos quinta-feira na célula Expedista, onde o Senhor afirma o seu caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas querem viver uma caminhada com o Senhor pegando atalho? Onde nós sabemos e a palavra de Deus nos diz que Ele é o caminho. Apenas existe um caminho. E nós queremos ficar pegando atalho, cortando o caminho. Não existe isso.
Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: cuidado com a janela. Mais forte, cuidado com a janela. É um lugar de muita distração. É um lugar que vai te transformar de adorador para observador. Saia da janela nessa noite. Salmos capítulo 16, verso 11 diz o seguinte: na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação você encontra apenas no Senhor. Você encontra apenas no Senhor. Terceira coisa, olha para a pessoa e fala assim: a janela, mais forte, a janela nos impede de enxergarmos claramente quem é Jesus. Primeira coisa, a janela é um lugar de muita distração. Segunda coisa, a janela te faz deixar de ser adorador para passar a ser um observador. Mas a terceira coisa, a janela, ela nos impede de enxergarmos quem realmente é Jesus. Olha para você ver, pois nos deixa longe dele e não enxergamos claramente e acabamos nos contentando em seguir Jesus de longe. Há uma frase também de João Oswald que fala o seguinte: o homem que se contenta em seguir de longe a Cristo jamais conhecerá as maravilhas da sua proximidade. O homem que se contenta a seguir de longe a Cristo jamais conhecerá as maravilhas da sua proximidade. Irmãos, não sei você, mas eu quero servir, eu quero seguir Jesus. Eu quero ser aquele que coloca a cabeça sobre os peitos de Jesus. Eu quero ser aquele que se joga aos pés de Jesus. Chega de uma geração, de uma juventude, de uns jovens e adolescentes que quer apenas seguir e estar com Jesus de longe. Deus não nos chamou para poder seguir Jesus de longe. Deus nos chamou para que a gente possa ser um com Ele. Nós temos que estar com Ele, nós temos que se entregar a Ele, nós temos que experimentar a Ele. Porque uma vez que você está com Jesus, irmão, quanto mais perto de Jesus, mais distante das coisas do mundo você vai estar. Mas quanto mais longe de Jesus, mais perto, mais próximo das coisas do mundo você vai estar. Decida nessa noite estar perto de Jesus, seguir Jesus, se aproximar de Jesus, se aproximar de Jesus. Pega sua mão direita e declara comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu decido me aproximar do Senhor, experimentar o Senhor, vivenciar o Senhor. Eu quero mais de Ti na minha vida, em todas as áreas. Muda o meu coração, tira de mim toda janela de distração. Fala comigo: tira de mim toda janela de distração. Faz com que eu seja um verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Entenda algo, irmãos: não existe nada como viver pertinho de Jesus, ser amigo dele. Ele nos chama para andarmos juntos, bem próximo dele. Quando nós saímos da janela e enxergamos claramente, nada é mais belo, mais lindo do que Ele. É impossível conhecê-lo e não amá-lo. Não estou falando de conhecer uma religião, estou falando em conhecer Jesus. Ninguém jamais vai te amar como Ele. Ninguém é fiel como Ele. Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a alegria. Quarta coisa, olha para a pessoa que estava assim para ela: a janela, mais forte, a janela nos leva ao comodismo. Primeira coisa, a janela é um lugar de muita distração. A segunda coisa, a janela nos tira da posição de adorador para poder passar a ser um observador. A terceira coisa, a janela nos impede de enxergarmos quem realmente Jesus é.
Mas a quarta coisa, a janela nos leva ao comodismo. Eu que estava tranquilo, sentado na janela, pegando o ar, observando, estava tranquilo, estava tão acomodado que dormiu. Estava tão acomodado que ele fez o que, irmãos? Dormiu. Olha para você ver, no verso 11 fala isso, no verso 9. O moço chamado Deus estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu na janela. Lugar de comodismo vai te levar a um grande sono profundo. Entenda isso. Entenda isso. As pessoas que estão com aquela mentalidade, cada um com os seus problemas, eu estou confortável nessa situação, vive preso ao conforto, ao comodismo, ela está sujeita a cair num grande sono profundo. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 11, diz o seguinte: e digo isso a vós, outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono. Já é hora de se despertar do sono. Nós não podemos aceitar o comodismo do nosso sono. Nós não podemos. Nós não podemos. Entenda algo, irmãos. Deus nos chamou, não é para ser uma igreja de quatro paredes. Deus nos chamou, Deus chamou para que a gente possa ser uma igreja de duas pernas. Há um comodismo muito grande tomando conta das igrejas. A igreja tem se acomodado dentro de quatro paredes. Mas Deus não nos chamou para a gente se acomodar, para a gente viver um comodismo. Deus nos chamou para que a gente possa ser uma igreja de duas pernas. Deus te chamou para que você possa ser igreja no seu trabalho. Deus te chamou para que você possa ser igreja na sua faculdade, no seu colégio, na rua, no ponto de ônibus, dentro do coletivo, aonde você estiver. Deus te chamou para que você possa ser igreja naquele lugar. Vamos fugir do comodismo. Nós não podemos se acomodar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus nos chamou, Deus nos levantou para que a gente possa saquear o inferno e povoar os céus. Deus nos chamou para isso. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa despertar em você uma santa indignação. Uma santa indignação para você poder lutar mais pela sua família, para você não se acomodar com seus amigos, para você botar o seu joelho no chão, botar a boca no pó e declarar, profetizar, chamar a existência e ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. A palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfria. Começa a se lembrar do dia que Jesus te chamou. Começa a se lembrar do dia que você ergueu sua mão, entregou sua vida para Jesus. Começa a se lembrar. Começa a se lembrar. As pessoas perguntam, pastor, qual o segredo para poder ficar tão firme na presença de Deus? Eu vivo uma vida caindo, eu vivo uma vida me distanciando, eu vou, não há segredo. A única coisa é que eu sei de onde Deus me tirou para lá, nunca mais quero voltar. No dia que as coisas começam a apertar do meu lado, as coisas começam a ser difíceis, eu boto meu joelho no chão e começo a lembrar do dia que eu erguei a mão e entreguei minha vida para Jesus. O amor que eu estava sentindo naquele momento, irmão, é como se o Espírito Santo começasse a soprar dentro do meu coração uma brasa, começasse a colocar lenha. Quando eu me levanto no chão, eu me coloco de pé, eu me renovo no Espírito Santo de Deus. Eu me renovo. Sabe que nós possamos ser renovados pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite. Deus nos chamou para que a gente possa ser sal da terra e luz do mundo. Aí algo interessante naquilo que Deus nos chama para ser sal da terra. O sal, por intuito,
ele faz o que, irmãos? Ele consegue dar o que? Dá gosto. Mas o sal ele tem um poder muito grande também. Quando você come alguma coisa muito salgada, o que gera em você? O que gera em você? Sede. Talvez você não tenha tido sede de Deus, sede pela presença do Espírito Santo, sede de ganhar algo, sede de fazer diferença. É porque talvez você não tenha sido sal da terra. O sal ele conserva, ele dá gosto, mas ele gera uma sede. Gera uma sede. E Deus nos chamou para a gente ser a luz do mundo e sal da terra. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos. Como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem. Não me deixe ficar sem o teu tocar, não me deixe ir sem te sentir.